Olá a quem nos escuta e boas-vindas a mais uma análise profunda. Hoje, a nossa exploração leva-nos aos alicerces da condição humana através de um conjunto de textos teológicos e espirituais. Uhum. Textos esses que se centram na liturgia do terceiro domingo da Quaresma do ano A. A missão desta nossa conversa de hoje não é recitar narrativas que quem nos acompanha provavelmente já conhece de trás para a frente. Claro, não faria sentido. Exato. O nosso objetivo é mesmo mergulhar na teologia profunda por trás de dois momentos muito marcantes. A travessia do deserto pelo povo de Israel e aquele encontro ao meio-dia junto a um poço na Samaria. Dois momentos centrais, sem dúvida. Pois é. E queremos proporcionar uma reflexão que ajude quem nos escuta a identificar as suas próprias aridezes interiores, trazer aquela coragem necessária para alterar os hábitos que nos secam a alma. Portanto, vamos lá descodificar isto, porque não estamos perante uma simples crónica de eventos antigos. A exegese destes textos revela um diagnóstico clínico implacável do nosso vazio contemporâneo. É um diagnóstico impressionante, de facto. O que a teologia subjacente a estes relatos faz é estabelecer uma tese existencial. A humanidade tem uma sede ontológica, uma carência do infinito que está gravada na nossa própria estrutura. Uhum. Mas a grande subversão aqui, e a revelação que desconcerta a lógica filosófica daquela época, é que o próprio Deus tem uma sede insondável da atenção humana. Isso é fascinante. É mesmo. Porque, se pensarmos nas religiões antigas, os deuses eram apáticos, distantes, exigiam sacrifícios para serem aplacados. E aqui deparamos-nos com o escândalo de um Criador que se faz mendigo da nossa atenção. É uma vulnerabilidade divina que altera toda a dinâmica da fé. Isso muda completamente a perspectiva de como lemos a narrativa. E se olharmos para a dimensão física da sede descrita nos textos, nós percebemos que o autor bíblico usa a biologia como um trampolim para a metafísica. Exatamente. Pensemos no povo de Israel no deserto de Meribá a reclamar da falta de água, ou na mulher samaritana a cumprir aquela rotina exaustiva de ir ao poço. Num primeiro momento, ambos procuram saciar a biologia, mas a literatura que estamos a analisar não se detém aí, pois não. Não de todo. Como é que se constrói essa ponte entre a secura da garganta e a secura da alma? Finitude. A água física do poço é a metáfora perfeita para as realidades terrestres, porque ela resolve uma necessidade imediata, claro, mas depará sempre com uma advertência brutal. Quem beber desta água voltará inevitavelmente a ter sede. O ciclo nunca termina. A exegese mostra que a murmuração do povo no deserto não era apenas sobre a falta de hidratação. Era um terror existencial perante o desconhecido. O coração humano tem um abismo intrínseco que nenhuma realidade criada consegue preencher. O anseio por um amor absoluto, por um significado duradouro, por reconhecimento genuíno. Tudo isto é a nossa vocação para o infinito, a manifestar-se sob a forma de inquietação. O que nos empurra para uma reflexão muito prática sobre o nosso cotidiano. Hoje em dia já não vamos buscar água a poços de pedra com cântaros de barro ao colo. A arquitetura da nossa sede mudou. Quais são os equivalentes contemporâneos onde a sociedade está neste preciso momento a tentar afogar essa inquietação ontológica de que falavas? Os textos oferecem uma grelha de leitura muito atual para os nossos areópagos modernos. Nós procuramos a tal água que nos traga a felicidade definitiva através de vias que se revelam sempre insuficientes. Uhum. Estamos a falar da acumulação incessante de dinheiro, do culto quase religioso do sucesso profissional e de uma cultura de consumo desenfreado. E mais recentemente, com um impacto psicológico devastador, tentamos saciar essa sede na validação constante das redes sociais. Os famosos likes. Precisamente, a ambição pelo poder ou o desespero pelo reconhecimento público são os poços onde a humanidade mergulha, sempre na esperança ilusória de que o próximo grande marco traga, finalmente, a paz interior. Se ligarmos isto ao panorama geral, Sim. esbarramos num paradoxo terrível. Pois esbarramos. Vivemos numa era rodeada de uma abundância material sem precedentes na história. Nunca houve tanto conforto, a ciência médica nunca esteve tão avançada e nunca o acesso a bens foi tão instantâneo. Sem dúvida. Em paralelo, vivemos mergulhados numa teia de comunicação ininterrupta. Podemos ver e falar com alguém no Japão ou no Brasil numa fração de segundos.
E, contudo, coabitamos com os níveis mais alarmantes de ansiedade, de que há registro, e com uma solidão endémica. É assustador. É a prova de que estamos a beber da água errada. Este vazio no centro da abundância. Essa é a grande ironia da modernidade. E a consequência de beber da água errada não é apenas a manutenção da sede, é o seu agravamento. Fica pior. Fica muito pior. Quando a água material não sacia, a tendência humana não é parar e refletir, mas sim beber mais rápido e em maior quantidade. Isto conduz-nos àquilo que os textos diagnosticam como a grande patologia espiritual do nosso tempo, a civilização da distração. Para evitar lidar com a dor do vazio, a sociedade contemporânea construiu uma máquina formidável de ruído constante. A perda do silêncio é uma violência silenciosa. Na nossa rotina diária, qualquer interstício de tempo, seja na fila do supermercado, num elevador ou nos 5 minutos antes de adormecer, é imediatamente preenchido pelo ecrã de um telemóvel, por música de fundo, por notificações. O pensamento torna-se fragmentado. Como é que é sequer possível escutar qualquer apelo à transformação interior no meio deste caos perpetuamente estimulado? Não é possível. E é precisamente esse o cerne da questão. A fragmentação da atenção tornou-nos incapazes de habitar o nosso próprio interior. Pois. A mente fica refém de um ciclo de dopamina gerado por estímulos curtos, medos fabricados e ansiedades globais projetadas a cada minuto nos nossos ecrãs. A análise teológica destes textos sublinha algo de uma profundidade extraordinária. Deus não grita. Deus não grita. A linguagem primordial de Deus é o silêncio. Ele nunca entra em competição desleal com a histeria do mundo. Se a nossa capacidade de estar em silêncio desaparece, tornamos-nos radicalmente surdos à voz que nos tenta resgatar da nossa própria exaustão. Então, o que é que isto tudo significa? Se o diagnóstico é a distração como patologia, a cura exige uma intervenção quase cirúrgica nas nossas rotinas. Os textos introduzem um conceito prático fascinante que é o jejum da distração. Curiosamente, para quem nos acompanha, a palavra jejum remete quase sempre para a privação de alimentos durante a Quaresma. Claro, é a associação imediata. Mas a verdadeira ascese, a verdadeira disciplina de renúncia de que o nosso cérebro precisa hoje, passa por criar deliberadamente espaço vazio. A ascese contemporânea exige uma rigorosa escola de atenção. O exercício sugerido a partir desta teologia é de uma simplicidade desarmante, mas de uma exigência tremenda. Propõe-se que no meio da voragem do dia se force uma paragem absoluta de apenas 2 minutos. 2 minutos? Apenas 2 minutos. Nesses 2 minutos de silêncio intencional, a pessoa apenas formula interiormente: Senhor, aqui estou. Dá-me dessa água viva. E depois cala-se, sem olhar para o telemóvel, sem planear a reunião seguinte. É um ato de esvaziamento. Uau! Ao preferir o aqui estou, a pessoa sai do modo de fuga constante e assume a sua vulnerabilidade. O silêncio é o único espaço onde a transformação pode ancorar. É quase cômico, se não fosse trágico, pensar que para o ser humano moderno pode ser mais angustiante suportar 2 minutos de silêncio absoluto com os próprios pensamentos do que passar um dia inteiro sem comer. Mas aqui é que a coisa fica mesmo interessante, porque quando conseguimos finalmente abrandar e prestar atenção, deparamos-nos com o cenário do encontro na Samaria. E não se trata de um encontro de poder. De todo. A subversão de estatuto nesta narrativa é chocante para a cultura da época. O próprio criador dos oceanos, a origem da vida, apresenta-se no relato como um judeu exausto, coberto de poeira, sentado à beira de um poço, a pedir água a uma mulher. E não é uma mulher qualquer. Exato. O peso sociopolítico e cultural desta cena não pode ser subestimado. Historicamente, os judeus e os samaritanos nutriam um ódio mútuo e profundo, com raízes em divisões territoriais e teológicas que remontavam a séculos de conflito. Os samaritanos eram vistos como impuros, hereges. Acresce a isto a dinâmica de género no século I. Um rabi respeitável nunca, sob pretexto algum, dirigiria a palavra a uma mulher desconhecida num lugar público. O escândalo teológico e social deste momento é imenso. Jesus rasga todas as convenções sociais e religiosas do seu tempo para ir ao encontro de uma pessoa duplamente ou triplamente marginalizada. E a exegese dedica uma atenção muito particular ao relógio. Todo este encontro acontece ao meio-dia.
Para quem vive no Médio Oriente ou apenas num país quente, ir buscar água na hora de maior calor é um contrassenso biológico e logístico. Sim, é uma tortura. As recolhas faziam-se de manhã cedo ou ao entardecer, momentos que funcionavam também como o centro do convívio social feminino da aldeia. Se ela está ali sob o sol a pino, é porque está a fugir de algo. O meio-dia não é apenas uma coordenada cronológica. É o clímax da exposição. É a hora em que não há sombras para nos escondermos. Esta mulher carrega um historial de exclusão. A tradição aponta para os seus sucessivos casamentos. E aqui há uma camada teológica belíssima, pois alguns estudiosos associam os 5 maridos aos 5 povos pagãos e respectivos deuses falsos que se instalaram na Samaria no passado. Incrível essa ligação. É de uma riqueza enorme. A mulher, enquanto representação daquela nação, andou a procurar aliança e saciedade em ídolos que não a puderam preencher. Ela representa a humanidade na sua busca exausta. Ela vai ao meio-dia para evitar os olhares, as cuspidelas, o julgamento das outras mulheres. Procura o anonimato da canícula. O que nos revela a espantosa pedagogia da graça. A mensagem implícita para qualquer pessoa que sinta o peso das suas falhas é que a lógica de Deus opera em contraciclo com o perfeccionismo humano. Nós achamos que temos de ter a vida resolvida, os hábitos controlados e a mente serena antes de nos aproximarmos do divino. É o nosso orgulho a falar. Precisamente. Mas a humildade demonstrada no relato prova o contrário. Ele senta-se no epicentro das nossas maiores vergonhas. Não exige um currículo imaculado, vem ter connosco na poeira, no cansaço, no momento em que estamos ativamente a fugir dos outros devido à nossa própria bagagem emocional. E a partir dessa partilha de fragilidade, inicia um diálogo sereno. Sem discursos altivos e sem julgamento sumário. A abordagem é tão discreta que começa com um simples pedido de ajuda. Dá-me de beber. Esta é a matriz de como o divino se relaciona com a vulnerabilidade humana. Mas a verdadeira questão que se coloca a quem escuta esta análise não é apenas como o encontro acontece, mas como é que se sustenta. Como é que evitamos o retrocesso, não é? Exatamente. Como é que, após um momento de clareza ou de conversão profunda, não voltamos ao deserto do cinismo e à civilização da distração? Os textos apontam uma resposta alicerçada em 3 pilares fundamentais: a oração, a leitura meditativa da palavra e, no centro de tudo, os sacramentos. É essencial explorar esse terceiro pilar, porque a narrativa bíblica tem uma continuidade física na vida da fé. A teologia aponta a Eucaristia como o derradeiro antídoto para a secura contemporânea. Se pensarmos bem, a Eucaristia é o prolongamento exato daquela humildade radical que vimos junto ao poço, levada ao extremo. Sem dúvida, Se no poço de Jacob o infinito se escondeu num viajante cansado, no sacramento ele comprime-se ainda mais, assumindo as espécies incrivelmente frágeis do pão e do vinho. Não estamos a falar da adesão a um conceito filosófico ou de um exercício de mindfulness. Estamos a falar de receber, de forma substancial, uma presença. a teologia sacramental é brutal no seu realismo. O ser humano não é apenas intelecto. Somos corpo, matéria, tempo e espaço. A nossa sede precisa de ser saciada com algo palpável. A Eucaristia é entendida como esse manancial permanente que nutre o interior contra a torrente de desgaste do cotidiano. Aquele que não cria um ritmo de vida que inclua o silêncio e o acesso a estes sacramentos acaba inevitavelmente a ressequir, voltando a procurar nos poços do sucesso e do ruído a água que não salva. É esta nutrição que garante a estabilidade da transformação ao longo do tempo. E essa transformação tem um clímax literário fantástico no relato samaritano. O autor faz questão de inserir um detalhe de ação que diz tudo. Depois do diálogo libertador, a mulher abandona o seu cântaro no chão e corre de volta para a cidade. O cântaro era o objeto mais essencial para a sua sobrevivência no clima árido. O único motivo pelo qual ela tinha enfrentado o calor abrasador do meio-dia. Deixá-lo para trás é um grito visual de metamorfose. Isto levanta uma questão importante sobre o desapego. O cântaro não fica esquecido por mera distração. Não foi um acidente. Claro que não. Do ponto de vista simbólico, ele representa todas as procuras falhadas daquela vida. Representa a carga emocional, as defesas que ela construiu em torno de si, as dependências e o peso esmagador de um passado não resolvido. Ao deixá-lo junto ao poço, ela faz uma renúncia existencial aos antigos métodos de sobrevivência.
Ao receber a promessa da água viva, que a tradição identifica como a infusão do próprio Espírito Santo no âmago do ser, ela deixa de ser uma pessoa cronicamente sedenta, sofre uma mutação ontológica, torna-se ela própria uma nascente. Uma nascente que não fica retida no conforto da sua própria cura. Repara na ironia maravilhosa disto. Ela, que tinha ido ao poço na pior hora do dia, especificamente para não ver ninguém, corre agora em direção ao centro da cidade para chamar toda a gente. É a inversão total. Transforma pessoas profundamente danificadas e envergonhadas em agentes de reconciliação e de verdade. E não o faz através de teses teológicas complexas. Faz isso através da evidência de uma vida que subitamente perdeu o medo. A irradiação da graça acontece precisamente pela visibilidade da ferida curada. Ela convida os outros dizendo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz." O seu passado deixa de ser um tabu aprisionante para se tornar o grande testemunho da misericórdia. O isolamento quebra-se. A comunidade que a marginalizava é agora o alvo da sua missão. E o ciclo de aridez naquela região da Samaria é interrompido pela coragem de alguém que largou o seu cântaro. É uma lição magistral sobre o verdadeiro propósito da conversão. Chegamos assim ao ponto de unir todas estas pontas soltas na nossa exploração de hoje. Olhamos de frente para o deserto da nossa ansiedade moderna e para as ilusões da civilização da distração que nos fragmenta a atenção até à exaustão. Identificamos os poços enganadores do sucesso, do consumismo e da validação digital, onde diariamente tentamos aplacar uma sede que só o infinito pode resolver. Compreendemos como a recuperação radical do silêncio é a pré-condição para escutar um Deus que nos aborda com extrema mansidão, exatamente no meio-dia das nossas maiores fragilidades, e que nos oferece os sacramentos como sustento contínuo dessa água viva. O percurso do deserto da insatisfação até à descoberta desta nascente interior é o grande arco existencial de qualquer pessoa. Mas os textos deixam-nos com o dever de não guardar esta reflexão apenas para o âmbito privado. E é aqui que introduzimos um pensamento provocatório para as próximas horas ou dias. Vamos a isso. Toda a narrativa se foca na mulher que largou o seu cântaro e mudou de vida. Mas se olharmos à nossa volta com verdadeira atenção cristã, quantas pessoas com as quais nos vamos cruzar amanhã nos corredores dos escritórios, nos transportes públicos lotados, nas nossas reuniões familiares, continuam a carregar cântaros de barro pesadíssimos em direção a poços que sabemos estarem completamente secos? É uma imagem que desinstala. Se a disciplina do silêncio e o encontro na nossa própria fragilidade têm a capacidade de nos converter numa nascente viva, qual será o impacto real disso amanhã? De que forma é que a nossa simples presença humana, agora assumidamente mais silenciosa, atenta, serena e desapegada, poderá alterar o nível de estresse crónico, a aridez e a superficialidade dos ambientes de trabalho e das casas onde vamos entrar? Fica este enorme desafio para ser explorado e vivido no silêncio interior de cada um. Agradecemos imensa companhia nesta exploração. Até à próxima análise profunda.